O arquiteto, a função dele é criar, né? Só que para fazer a criação, ele também tem que saber quais são os limites dentro da questão de segurança. Que é outra briga que a gente vê muito assim no laboratório. Você conhece alguém que comprou um carro zero e falou: não vou fazer a revisão que eles estão mandando, senão eu perco a garantia? Eu desconheço quem compra um carro zero e não siga. E a revisão não é de graça. Qual dica prêmio você dá para os nossos clientes para demonstrar esse valor agregado? A parte de acústica, você consegue facilmente demonstrar. A gente tem várias reportagens por aí de problemas de saúde devido à questão acústica. E a Esquadria tem uma boa parcela nisso, né? Sim. Fala, pessoal, estamos começando mais um Prêmio Cash, o podcast oficial da W Vetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de plantações e serviços da W Vetro e a convidada de hoje é a engenheira Michele Gleice. Ela é diretora geral da ITEC. Ela é responsável por todos aqueles ensaios, tão temidos ensaios e pela norma. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada, Osmir. Eu agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui. Não precisa ser tão temida, não. A gente vai agora tentar tirar o máximo de informação de você para as pessoas perderem um pouco o medo. Ah, isso. Vamos desmistificar. Michele, a gente gosta de começar o episódio conhecendo um pouco da Michele. Como que você saiu lá da engenharia civil e chegou nesse mundo de ensaios, normas e especialmente na parte de esquadrias? Então tá bom. Na verdade, eu entrei na engenharia civil já nesse mundo de ensaios. Porque eu venho de uma família humilde e eu queria fazer um curso técnico para ter alguma profissão. Falei, eu já quero ter uma profissão para poder pelo menos pagar a minha faculdade. E aí fui fazer técnica em edificações. E me apaixonei por aquilo. No último ano a gente tem que fazer estágio obrigatório. E aí eu consegui um estágio na Falcão Bauer, no laboratório Falcão Bauer. Comecei a fazer o estágio lá, comecei nos solos, depois fui para o laboratório de componentes, onde a gente já fazia ensaio de esquadrias. E eu falo que foi ali que o bichinho me picou, porque eu terminei o técnico, comecei a fazer engenharia, já estava trabalhando em laboratório. Quando eu terminei engenharia civil, falei, acho que eu vou fazer alguma coisa em obra. Esquece, eu já estava contaminada. Eu estava mais envolvida que você imagina, né? Muito. E é uma área que eu tenho muita paixão mesmo, que eu falo que é uma área que a gente cuida para que o bem do outro tenha durabilidade, tenha segurança. E aí, nessa brincadeira, já são quase 28 anos fazendo ensaio, principalmente em esquadrias e guarda-corpos. O ITEC, né? A gente quer conhecer como que surgiu o ITEC. Você já me compartilhou um pouco, mas eu queria que você compartilhasse com a gente como surgiu o ITEC. O ITEC é um laboratório de ensaios, né? É uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma empresa privada. Ele nasceu dentro da AFEAL, da Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, que lá há 30 anos, mais de 30 anos atrás, ela começou a construir câmaras de ensaio para atender os seus associados, para desenvolver produto. Há 19 anos, a AFEAL falou, olha, está na hora de desmembrar, disso deixar de fazer parte da associação e se tornar um laboratório, ter vida própria, né? E estava crescendo muito o PSQ de esquadrias, tinha uma demanda muito grande de ensaios para esquadrias, então fundaram o ITEC com os sócios fundadores, tudo como pessoa física, e foi quando me convidaram para gerenciar a parte técnica. E aí nós tínhamos lá as instalações que eram da FEAL, as câmaras para fachada, uma câmara de entrevãos. E aí, como eu estava te falando, a proposta é assim, olha, o que a gente tem para oferecer é isso, a garantia não é nenhuma, porque ninguém sabia como ia acontecer, né? A evolução, né? Como que ia figurar isso sem o nome da FEAL atrelado. E já se foram 19 anos, vai fazer 20 já o ano que vem de atividade, né? Caramba. E assim nasceu o ITEC. No começo, a maior dificuldade era desvincular o nome. As pessoas achavam que estava na FEAL. Não, você não está na FEAL, você está no ITEC. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento de marca, assim, né? No mercado. As construtoras, os fabricantes conhecem o laboratório. Até quando a gente estava conversando, eu não sabia que o ITEC surgiu da FEAL, porque hoje é um nome muito separado, né? É uma outra empresa, se for pensar. Exatamente. E sempre foi assim, né? Que nem eu falo que tem os sócios fundadores, mas eles nunca tiveram nenhuma responsabilidade sobre o laboratório. Eles acompanham, assim, a parte de finanças, para saber se o dinheiro
o que está sendo feito, onde é que a gente está reinvestindo, mas eles não têm nem acesso ao que está sendo ensaiado, quem são os clientes, eles não sabem nada disso. A administração, eles acompanham a administração do laboratório. E essa foi a grande dificuldade, de demonstrar para o mercado que realmente eram duas empresas distintas, né? Aí depois a FEAL se mudou, porque ela ficava no mesmo endereço, isso dificultava também, porque as pessoas viam as pessoas da FEAL no prédio da frente. Isso aqui é a FEAL ainda. Agora, a FEAL mudou já faz bastante tempo, a gente ficou com o prédio da frente e foi ampliando. Então, a gente já tem uma área já que é quase o dobro do que quando iniciou as atividades lá no laboratório. Entendi. Hoje, o ITEC, ele só faz ensaio em esquadrias ou mais em algum produto? A nossa maior especialidade são as esquadrias, né? Foi com esse intuito mesmo que o Instituto nasceu. Mas hoje a gente atende muito a parte de guarda-corpos, que cresceu muito com a norma de desempenho, porque lá na fundação do ITEC, 2006, 2007, cheguei a fazer 2 ensaios por ano de guarda-corpos. Porque não tinha demanda. Hoje a gente faz numa média ali de, em torno de uns 16, 15 ensaios por mês. Isso porque é a nossa capacidade. Se eu tivesse uma capacidade um pouco maior... mais uma câmera... Talvez eu faria mais ensaio. Mas isso é do advento lá da norma de desempenho. E a gente faz também, por exemplo, envidraçamento de sacada. Nós temos câmara de corrosão de névoa salina neutra, né? Que então não é para todos os materiais. Mas nós somos um instituto aberto para desenvolver, né, pesquisa, parte de ensaios, mas nesse segmento. Então, a gente faz ensaio de articulação para maxilhar, ensaio de fecho, a parte de vidros a gente pode desenvolver, mas sempre voltado nessa parte das esquadrias. Entendi. E como que funciona o processo para poder fazer esse ensaio? Desde o momento que o cliente procura vocês lá, até o momento da entrega do ensaio? Então, o primeiro contato a gente sempre orienta. Tem 2 coisas importantes, assim. Primeiro, se o cliente está desenvolvendo uma linha, que ele vai precisar fazer mais de um ensaio, porque muitas vezes ele não sabe qual vai ser o desempenho. Ou se já é uma linha de mercado que ele já conhece e ele vai fazer a solicitação do ensaio. Então, ele faz a solicitação de ensaio, o que a gente precisa saber? Qual é a tipologia que você quer ensaiar? Porque a norma, o pessoal fala na norma de esquadrias muito dos ensaios de câmara, que são os ensaios que simulam a condição climática. Porém, ela também tem os ensaios de manuseio, que são os ensaios de uso convencional da esquadria, que a gente abre, fecha a folha. E isso muda de acordo com a tipologia. Uma janela maxilhar tem um requisito, uma janela de correr tem outro requisito. As janelas com persiana, né, que tem um volume muito grande agora também de esquadrias com persiana integrada, tem ensaios inclusive na persiana. Ah, entendi. Mas quando uma esquadria chega para vocês, eu posso fazer somente um ensaio só de operação ou um ensaio só de câmera, ou tem que fazer tudo? Olha... Pode, acontece. Enquanto laboratório, quando o cliente, se você me pedir uma proposta, eu vou te passar na proposta dos ensaios que são aplicáveis pela norma, pela 10.821. Que eu acho que essa é também uma função do laboratório, orientar. Olha, não é só ensaio de câmara, você também tem esses requisitos de manuseio. Mas a gente tem uma parte dos clientes que fala, não, eu só quero fazer os ensaios de câmara. Uma outra minoria, quero fazer só o ensaio de manuseio. Mas para um fabricante falar que ele atende a 10.821 nos requisitos de ensaio, ele tem que fazer a parte de câmara e manuseio. Isso tudo, eu sou leigo, tá? Mas isso tudo tá lá na parte 3 da 10.821, é isso? A 10.821, a gente tem 3 principais partes, assim, que a gente fala muito, que é a parte 1 de terminologia e que se usa muito no setor. A parte 2, que é a que fala... O que a esquadria tem que ter de desempenho? Qual deve ser o resultado dela no ensaio? E a parte 3 é a de método de ensaio, é a que vai falar para o laboratório como é que você tem que fazer aquele ensaio. A parte de requisito está tudo lá na 2, de método está na parte 3. Mas a gente tem também a parte 4, a parte 5. Recentemente foi publicada a parte 7. Eu vi. Que é um ensaio de infiltração de água na obra. Aí o pessoal já tudo assim, então eu não preciso mais fazer no laboratório? Falo, gente, a parte 7, ela fala só de método de ensaio, como você faz análise de infiltração de água em obra. Mas ela não vai falar quais são os requisitos esperados e ela não substitui
os ensaios de laboratório. Quem me falou muito sobre isso foi a Audrey, porque ela gera manutenção em campo. Então ela acaba fazendo muito mais teste para fazer a manutenção já na obra. O que tem acontecido muito, assim, que a gente percebe no laboratório, o pessoal pede o ensaio da fachada cortina, que é feito lá na Câmara, com a mesma coisa, exposição à chuva, a vento. E ele já pede também a proposta para depois você fazer o ensaio de infiltração de água na obra. Então, ele faz no laboratório, ele apresenta para o cliente, ele instala na obra, depois a gente vai até a obra fazer o ensaio. É uma forma dele garantir para o cliente e para a própria empresa que aquilo que foi testado em laboratório foi instalado da mesma forma na obra e tem o mesmo desempenho de vedação. Legal, eu não sabia que vocês faziam teste na obra. Eu achava que era só dentro das câmeras e dentro do ITEC mesmo. Não, a gente faz a parte de infiltração de água, né, em obra para fachada cortina, porque tem métodos distintos quando é uma janela, uma porta, a gente faz só quando é fachada, e nós fazemos os ensaios de guarda-corpos. A norma de guarda-corpos também permite que você faça isso em laboratório ou em campo. E a gente faz. Mas a gente sempre recomenda, na verdade, acabar levando para o laboratório, porque o laboratório já está todo preparado para receber o material, para você poder instalar os equipamentos. Na obra, acaba tendo que desenvolver. A obra seria mais um adicional. Eu quero validar realmente aquilo do que eu quero do laboratório. Aí a obra é tipo um adicional de confirmação. Para esquadrias. Para guarda-corpos tem uma confusão. Eu gosto de falar disso porque tem uma confusão muito grande, principalmente pelas construtoras. Como a norma de guarda-corpos permite você ensaiar em laboratório ou na obra, as construtoras passaram a adotar que ela tinha que ensaiar na obra, instalado lá no local de uso definitivo, para validar a obra. Só que a norma, ela é de guarda-corpos e ela é muito clara que o ensaio deve ser feito em protótipo. Aquilo que você vai montar especificamente para a finalidade do ensaio e depois vai descartar, porque sofreu esforços, né? Então, a gente já vem há alguns anos tentando trazer essa informação para as construtoras. Agora, a revisão da norma, a norma de guarda-corpos foi finalizada recentemente, né? A proposta de revisão deve entrar em consulta pública aí em junho, julho. A gente está tentando deixar isso o mais claro possível. Porque tem duas questões. Primeiro, que você fazer um único ensaio de guarda-corpos instalado lá no local definitivo não vai te validar uma obra com centenas de guarda-corpos. Você não tem como garantir que todas as vigas estão idênticas, né? Sim. E segundo, o risco, porque quem garante que depois que o ensaio for finalizado, a construtora vai fazer a troca daquele protótipo? Né? Eles garantem que vão fazer. E você pode ter alguma patologia, principalmente nos chumbadores, na fixação, que não é visível a olho nu. Aí vai começar, chove, ação de raio UV e pode ter um desprendimento. Então, pode ser feito na obra, mas a gente sempre pede, instala no térreo, um outro local para a gente poder fazer o ensaio. Sim, mas vocês não isentam de fazer no laboratório. Não, para guarda-corpos, o cliente pode escolher se ele quer fazer no laboratório ou em campo. Agora, o ensaio de esquadrias, de infiltração de água em obra, não isenta do laboratório. Na norma, isso já é bem claro. Perfeito. Uma dúvida, por exemplo, assim, eu tenho um cliente, você está recebendo um cliente lá e no meio do teste você percebe que está tendo uma infiltração ali por conta do dreno ou alguma guarnição, alguma coisa. Você permite, uma dúvida minha mesmo, você permite ao fabricante ele alterar aquilo no momento do teste para ver se aumenta a performance daquela esquadria? Se não for uma amostra, né, um protótipo que é de certificação, que foi uma amostra coletada e levada para o laboratório para fazer análise, a gente não só permite, como a gente incentiva que os fabricantes acompanhem o ensaio. Porque é justamente isso que você falou. Na parte de carga de vento, consegue-se prever tudo nos cálculos. Então, ele já sabe que, olha, esse perfil vai atender para a pressão, para a região 5, mas a água, ela encontra caminhos para percorrer na esquadria que muitas vezes você não conseguiu ver no projeto. Isso é uma caixa de dreno, é um rasgo de drenagem que ou está sobrando ou está faltando. Então, é importante usar o laboratório
para desenvolver. Então, muitas vezes ele troca um componente, faz uma troca de escova, troca por outra de outra altura, faz regulagem na roldana e isso melhora muito o desempenho. Então, é permitido e a gente recomenda sempre que acompanhe. Praticamente todos os ensaios lá que nós realizamos são acompanhados pelo cliente. Sim, mas então, só lembrando, não pode ser uma esquadria que vai ser feita a certificação. Pode ser se você quiser levar uma esquadria para fazer um teste e melhorar ela. Isso. A finalidade seria essa. Porque o que acontece? Quando é um processo de certificação ou do Programa Setorial da Qualidade de Esquadrias, aquela amostra, aquele protótipo que vai ao laboratório, ele foi escolhido aleatoriamente por um auditor. Ele foi lá na linha de produção, ele foi na obra, pegou aquela esquadria e mandou para o laboratório. Então, aquela não pode ser alterada. Muitas vezes, eles permitem, assim, ajuste de roldana, que é aquilo que o fabricante faria na obra. Né? Para regulagem, mas trocar componente, trocar a configuração de rasgos, de drenagem, aí isso já não é possível. Ele pode acompanhar o ensaio, mas não vai poder alterar. Por causa da certificação. Não, mas é muito interessante isso, porque quem tá desenvolvendo a linha ou quer fazer realmente o teste, é uma baita de uma experiência você ver ali, já prever o problema e melhorar ali durante o teste, né? Eu sou suspeita, mas eu sempre falo, o pessoal, às vezes vai fazer ensaio e acaba saindo frustrado quando não atende, quando reprova. E eu falo isso inúmeras vezes. Se tem um local que é para o fabricante errar, é no laboratório. Ali o erro é só seu, é você que está vendo, não está na obra, não está denegrindo a imagem do fabricante. E você aprende muito. Sim. Eu sempre falo, olha, traga o seu encarregado de produção para acompanhar o ensaio, para ele entender qual é a importância daquela atividade, que é tão manual que ele tem que colocar a guarnição de borracha, que a emenda não pode ficar embaixo, porque pode infiltrar água, que não pode a escovinha faltar 2 milímetros, porque vai influenciar no resultado. Sim. E muitas vezes, quando ele está na fábrica, ele não tem essa percepção, né? Do quanto isso pode influenciar no resultado ali, no desempenho do produto. Entendi. Então, vamos lá. Voltando naquele assunto, o processo para teste, então, ele vai solicitar para você um orçamento ali para fazer o teste? Como que funciona? Isso, ele faz a solicitação, né, do orçamento, então ele vai indicar lá quais são as tipologias. O que a gente faz? No laboratório, a gente vai preparar uma alvenaria, uma parede, como se fosse na obra. Então, a alvenaria, ela é instalada num vão acabado. Eu preparo o vão acabado. Ela é instalada em contramarco. A gente instala o contramarco ou a gente chumba a esquadria. Isso para os ensaios de câmara. Feito isso, se precisar, ele vai lá fazer a instalação da esquadria e é feito os ensaios de câmara. Os ensaios de manuseio, como eles são ensaios somente mecânicos, que não tem ajuste que você possa fazer para melhorar o desempenho. Esses normalmente não têm acompanhamento, eles vão acontecendo concomitante, né, junto com os de câmara, e para depois a gente entregar um relatório de ensaio, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida também. Eu recebo muita ligação. Eu quero certificar a minha esquadria. Eu falo, pera, você quer certificar a sua esquadria? Aí eu posso te passar o contato de quem vai fazer a certificação, que é um processo muito mais amplo. Você tem auditoria na fábrica, vamos ver como que você faz todo o seu controle. E uma parte desse processo é o ensaio. Só uma pergunta. Vocês não fazem essa certificação? Não. O ITEC Lab, que é a parte de laboratório, não faz certificação. Quem faz certificação são os organismos de terceira parte, que a gente chama. A gente tem um braço no ITEC, que é o ITEC Quali, que tem uma parceria com a ABNT. A ABNT é o organismo certificador e eles fazem certificação de esquadrias. Mas aí ele vai certificar todo o processo de fabricação daquela indústria. Exato. Ele vai certificar. Aí eles têm toda uma sistemática, né? Por famílias. Então, janelas de correr. Pode ser de 2, 4 folhas. Veneziana. E aí, uma parte desse processo, além dele ir lá investigar na fábrica, como é que você recebe o material, como é que você armazena, como é que o seu controle de qualidade... Uma parte desse processo é o ensaio, que daí ele vai coletar aquela amostra, manda para o laboratório e ela faz parte do processo da certificação. Entendi. Agora, quando o cliente não quer, a certificação vai permitir para ele o uso de uma logomarca, né? Pode ser de qualquer organismo certificador, a BNT, IBEL, que tem diversos. Ou quando é o PSQ, ele vai estar lá naquele relatório, né, que sai com uma certa periodicidade falando das empresas participantes. Isso
muitas vezes já é uma abertura, já tem uma abertura de mercado para o fabricante, né? Ter esse selo ou ser participante do PSQ. Mas em boa parcela das vezes, o que ele precisa é só de um relatório que vai demonstrar que a esquadria dele, que aquela linha, aquele produto atende às exigências da obra. Então, no relatório, a gente vai apresentar o quê? Qual foi a esquadria que foi ensaiada? Qual é a tipologia? A gente anexa o projeto, a gente confere o projeto com o que foi ensaiado, porque às vezes ele vai fazendo algum ajuste no meio do caminho e não colocou no projeto. Então, a gente vai lá e identifica. Olha, aqui tem silicone. A gente relata quais foram os resultados obtidos, então, para cada ensaio, qual foi o resultado e qual é o requisito da norma. Mas o laboratório, nenhum laboratório vai responder assim, atende ou não atende. E por um motivo muito simples, porque as esquadrias, ela vai ter exigências específicas de acordo com a obra. Tem uma obra de 5 pavimentos, se for, por exemplo, sei lá, em São Paulo, que aquela esquadria atende. Mas ela não vai atender uma obra de 30 pavimentos em Campinas, onde você tem uma velocidade do vento maior. Então, o profissional que vai depois emitir a RT, que o pessoal comenta muito, ele vai fazer uma análise de quais são os requisitos da obra, quais foram os resultados no relatório. Aí ele vai falar, não, essa esquadria você pode utilizar nessa obra. Ou não, essa esquadria não pode ser usada, você vai ter que ver uma outra linha. Então, essa basicamente é a função do laboratório, entregar um relatório dos ensaios. Qual foi o material ensaiado, quais foram os resultados e quais são os requisitos da norma. Entendi. Vocês só vão falar que, de acordo com aquele ensaio, o resultado que foi obtido. Se ele atende ou não, aí vai ser... No decorrer do ensaio, quando ele está lá acompanhando, por exemplo, o ensaio de infiltração de água. No ensaio de infiltração de água, não pode molhar a face interna. Então, quando borbulha ou tem um transbordamento, o técnico já vai avisar. Fala, olha, isso aqui é um item que não vai atender pela norma. E a gente vai colocar no relatório. Olha, na pressão de 100 Pascal, teve PE, permeabilidade excessiva. E embaixo nessa tabelinha, a norma vai estar dizendo assim, olha, a norma não permite que tenha permeabilidade excessiva. Então, qualquer profissional, depois que for ler o relatório, vai falar, para essa pressão, ela não atendeu. Entendi. E ele sabe, ele tem essa percepção durante o ensaio. A gente só não escreve no relatório o que atende e o que não atende, porque é o que eu falei, depende muito do requisito específico da obra. E lá no ITEC, vocês fazem um ensaio de usabilidade, né? Que é de operação. Certo. E vocês fazem o de câmera. Tem mais algum outro ensaio? Não, para as esquadrias que nós fazemos são esses. Depois você tem, para a esquadria, tem ensaio de desempenho acústico, que nós não fazemos, mas tem outros laboratórios que fazem, a gente até já indica para os nossos clientes, né? O ensaio de acústica, ele vai dizer qual é o RW daquela esquadria. Então, qual a quantidade de decibel que aquela esquadria, ela impede que entre para o ambiente. Essa informação é importante quando ele vai vender para a construtora, porque na parte de projeto, a construtora é obrigada hoje a fazer ali os cálculos de desempenho acústico. Então, ela vai falar, olha, eu preciso de uma esquadria que atenda no mínimo 20 dB, 25, 30. Então, é importante o fabricante ter essa informação, porque ele vai fornecer isso para a construtora. Mas a construtora não vai pedir assim, faz um ensaio de acústica da esquadria, porque para ela o importante é lá na obra. Que o desempenho final, que o conjunto da esquadria com a vedação, com o substrato, vai dar o valor que a 15575 tem como requisito. Entendi. Basicamente são esses. A parte térmica a gente ainda não tem ensaio, a gente só trabalha com simulação computacional. Nós não fazemos, mas hoje a única avaliação, por enquanto, de desempenho térmico é computacional. Perfeito. Assim, nesse período, nesse pouco espaço de tempo que você está fazendo ensaio, qual os erros mais comuns que você encontra lá nas esquadrias? Assim, as falhas mais comuns que você encontra lá? Olha, uma boa parcela do que a gente vê é questão de montagem, é mão de obra. Que a gente sabe, né? Todo mundo que é do setor fala sempre a mesma coisa, não é? A gente está sempre na mesma discussão de qualificação de mão de obra. Porque a esquadria depende. Você pode ter um projeto, assim, perfeito, sensacional. Se o montador falhar em alguma coisa, acabou o desempenho. Então, esse é um ponto. Outro ponto
que é muito comum, assim, é nos recortes, por exemplo, no rasgo de drenagem. Às vezes, se o fabricante nunca fez ensaio e ele vê que está enchendo de água ali o trilho, ele acha que a solução é sair recortando tudo, fazendo rasgo para drenar a água. Só que ali você tem que ter uma equalização. Porque do mesmo jeito que ele drena, ele deixa o ar passar e borbulhar. Né? Então, esse é um outro problema que a gente encontra bastante assim, nos ensaios. A parte estrutural é muito mais difícil, porque hoje a gente tem software, tem vários projetistas, o pessoal conhece muito e já consegue falar, olha, com este perfil você não vai atender para essa pressão. A menos que tenha uma falha de montagem. Por exemplo, nas esquadrias de correr. Você depende da mão de amigo. Se os perfis não estiverem bem encaixados, você não vai ter a resistência que foi calculada, né? Então, mas mais uma vez, a falha acaba sendo na montagem, né? Não do projeto. Até engraçado porque é uma ferramenta muito utilizada no nosso sistema, que é a questão a gente chama de checklist tanto na obra quanto na produção, que é verificar de uma forma, pode ser por foto ou com um checklist, se realmente está sendo feita daquela maneira que foi projetada, porque realmente a mão de obra, às vezes é por falta de informação ou porque realmente naquele dia ele não quis montar daquele jeito. Então a gente, foi uma demanda muito pedida pelos nossos clientes ter essa função de ele conseguir tirar uma foto para se realmente foi instalado certo, tanto por questão do cliente também, né? Então, deu 2 meses depois, não, a fechadura tá errada, tá quebrada, mas quando eu te entreguei, você assinou um documento que você recebeu. Ou por causa do instalador também não fez a instalação correta. Então, a gente acaba entendendo que agora, vendo você me falar, é realmente uma dor do mercado, a mão de obra, né? Do nosso mercado e de vários outros, né? A gente tem essa questão de qualificação, mas a gente tem muito curso hoje, né? Na nossa área, no segmento de esquadrias, tem muito curso, tem Senai, tem muito professor que está dando aula, assim. Então, a gente consegue qualificar melhor a mão de obra. A questão maior é que o fabricante muitas vezes monta a esquadria, mas quem vai instalar é lá a construtora. Então, ele também vai depender do instalador, que a construtora contratou, se ele vai seguir tudo que está especificado no manual de como deve ser instalado, né? É uma cadeia, tem algumas partes envolvidas. Mas eu vejo assim, tem havido um desenvolvimento. Assim, muitas vezes o fabricante já está vendendo com a instalação. As construtoras estão mais preocupadas agora com melhor desempenho por conta da 15575. Então, já não dá para deixar instalar de qualquer forma, mas continua sendo a grande dor do mercado. Você fala muito da 15575, eu acho que foi uma grande evolução do mercado. Olha, como um todo, né? Eu, assim, enquanto engenheira civil, para mim, a 15575 foi um divisor de águas, porque praticamente todas as normas que ela cita já existiam, só que elas estavam soltas. A 15575 pegou tudo que já tinha de nó e colocou no... Olha, quando chega lá nas esquadrias, para as esquadrias, ela deve atender os requisitos da 10.821. Para guarda-corpos, deve atender a 14.718. E isso fez com que a construção civil desse um salto muito grande. As construtoras agora são obrigadas a controlar. Sim. Né? Especificam e tem que controlar o que está sendo entregue para a obra, porque ela tem que prestar conta disso, ela é responsável por isso, ela pode ser acionada judicialmente e é acionada judicialmente, né? A gente fala que nós tínhamos os advogados de porta de cadeia e agora nós temos os advogados de porta de condomínio. Porque ele fica lá, você está com problema de acústica? Você está ouvindo o vaso sanitário do seu vizinho? Né? O mais engraçado é que uma gravação antes da sua, né? Um episódio antes do seu, foi feito com o Maurício. Ele é um perito criminal para esquadrias. Ele é específico nisso. Ele trabalha junto com advogados exatamente fazendo perícias para isso. Porque é muito... Mas é aquilo que você comentou comigo. É cobertura sendo feita com vidro temperado. E ele deu um exemplo na gravação com a gente de cobertura sendo feita com vidro comum. Que é muito pior. Eu fico assim... É criminal. É criminoso isso que as pessoas fazem. E até o surgimento assim, da norma de desempenho, de programas da qualidade, veio justamente por conta disso, para impedir a não conformidade intencional, que é quando ele sabe o que deve ser feito, mas para vender, para conquistar, para
conseguir aquela obra, ele não faz o que deve ser feito. E tem, a gente vê, eu recentemente estive também no sul de Minas, em Pouso Alegre, que o pessoal está instalando guarda-corpos com vidro comum. Aí você fala, mas é em residência, casa sobradada. Não, em edifício residencial, comercial. Aquilo é criminoso, porque se alguém bater naquele vidro e ele quebrar, a pessoa que se chocar vai morrer, porque ela vai cair. E pode matar mais alguém lá embaixo, um transeunte ainda, com aqueles pedaços de vidro que cai em formato de lança. E mesmo que a gente estivesse falando de sobrado, cair de 3 metros de altura também mata. Teve um caso, não tem muito tempo, foi o ano passado, de um ator que passou por um vão de... Vou chamar aquilo de guarda-corpos, porque o cara colocou 2 barras horizontais e falou que era guarda-corpos. Mas ele estava embriagado, sentou ali, quando ele foi se levantar, ele se desequilibrou, caiu, morreu, sem socorro. Sim. Então, não, é só 3 metros de altura, não vai... Vai, pode matar. Ainda vai ter um auxílio de um vidro para piorar a situação. Para piorar, porque vai aumentar a norma. Por exemplo, assim, você falou de vidro, né? A NBR 7199, que fala de vidro na construção civil, ela está em consulta nacional, uma proposta de emenda. E muita do conteúdo dessa proposta de emenda é focado na segurança do usuário. Né? Por exemplo, o vidro aramado, que antes era considerado um vidro de segurança, ele já não é mais considerado. E tem uma proposta de que os vidros adjacentes nas portas, porque assim, abaixo de 1,10 m, ou seja, guarda-corpos e portas de sacada, você tem que usar um vidro de segurança. Tem uma proposta para que os vidros adjacentes da porta, caso seja você tenha vidro ali, também sejam vidros de segurança. Porque a pessoa pode se chocar na porta ou no vidro lateral. Você fala, tipo, nos vidros que são, por exemplo, tem uma porta, um guarda-corpo e um fixo do lado. O fixo também tem que ser de segurança. Vai ter que ser de segurança. Vai ter que ser de segurança. Segundo a norma. É uma proposta, né? Vai ter que ser, não. A gente precisa que isso seja aceito na consulta nacional. Mas a gente acredita que vai. Porque nós temos que evoluir pensando na questão de segurança, né? Isso é importante. Michele, você, né, uma engenheira civil formada, você conhece muito bem a 15575, que rege toda a habitação no Brasil. Você não acha que falta um pouco na graduação ter uma matéria que fale sobre esquadria? Porque se a gente for pensar, a 1575 tem uma parte que só fala sobre esquadria. E se eu for falar isso na graduação de engenheiro civil e arquiteto, não existe nada que fala. Eu acho que falta muito falar na parte, a verdade, toda a parte de controle de qualidade, né, na graduação. A graduação é muito focada ali na formação, na parte de cálculo, projeto para os arquitetos, mas... Justamente com o advento da 15575, eu acho que já passou da hora da gente ter uma disciplina específica na graduação para tratar da 15575. Você não vai ver todos os detalhes da norma, mas você consegue ter um panorama geral do que funciona, o que você precisa controlar, né? A gente faz, do ETEC, assim, a gente já fez muita palestra em universidade, em escola técnica, mas é uma palestra, então eu falo, a gente vai lá e planta... Uma sementinha bem pequenininha. Quando isso fizer parte da grade, né, for uma disciplina, a gente vai ver o resultado disso no nosso setor. Porque tem o pessoal chora muito, assim, fala, que a gente já conversou disso. Mas se eu não fizer diferente, se eu não fizer fora da norma, eu não vou vender. Sempre tem quem compra, sempre tem quem faz. Eu falo, o dia que todos fizerem, especificarem de acordo com a norma e venderem de acordo com as normas, não vai ter mercado para quem não atende a norma. Eles vão ser eliminados de mercado automaticamente, né? Sim, porque eu acredito que, às vezes, se na graduação a gente tivesse esse apoio, porque, assim, não só sobre a 15575, que é o todo, eu acho que isso é obrigatório, deveria ser obrigatório na base curricular deles. Mas eu falo da esquadria em si, porque, às vezes, tem faculdade que ensina lá cerâmica, ensina hidráulica, pneu, tudo, ensina tudo, mas você não vê a faculdade ensinar sobre esquadria, que é tipo 10% ali de uma obra. E você consegue facilmente inserir o tema numa disciplina que já existe, quando você vai falar de vedação. Você vai falar da vedação vertical, pronto, você vai tratar de esquadria. Porque, inclusive, a esquadria pode acabar com o projeto
da vedação vertical. Se você não usar a esquadria adequada por questão acústica ou por questão térmica, tudo que foi projetado para aquela vedação é perdido, né? E quando a gente fala de fachada cortina, então você pega obras comerciais aí que é toda envidraçada, eu acho que passou da hora da gente ter esse assunto nas universidades e para engenharia civil e para arquitetura, porque o arquiteto, a função dele é criar, né? Só que para fazer a criação, ele também tem que saber quais são os limites dentro da questão de segurança. Exato. Que é outra briga que a gente vê muito assim no laboratório. Não, o arquiteto quer um vidro, mas não pode ter nenhum perfil, porque ele quer uma... Vai ter limitação. Como é que você transporta um vidro de grandes dimensões, o risco de quebra, que aumenta o desperdício, o custo. Então, a gente tem que estar alinhado, né? Mais do que nunca, engenheiros e arquitetos precisam... Conversar mais, estarem alinhados. Muitas empresas, muitos clientes nossos têm o desejo de atender arquitetos e construtoras. E a gente sabe que um dos caminhos é seguir a norma e também o PPBH. Que eu acho que muitas pessoas nem sabem o que isso existe, como que funciona. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse programa. O PBQPH, ele nasceu, é um programa do governo federal, ele nasceu em 1998. E por que foi implantado esse programa da qualidade, né, para a construção civil? Devido à má qualidade dos produtos utilizados nas obras. Devido às pessoas que eu estava falando, elas sabem o que é o certo, mas fazem o errado intencionalmente. E aí, essas obras do governo, principalmente se são obras financiadas por agentes financeiros, qual é a garantia de que uma Caixa Econômica vai receber o valor daquele prédio, daquele edifício? O edifício tem que estar inteiro, né? Porque se o proprietário não pagar, por exemplo, ele vai lá, vai tomar e vai colocar em leilão. O que aconteceu? A gente tem diversas reportagens aí da década de 90 de obras com poucos anos de uso, que a esquadria já tinha caído pedaços, esquadrias de aço que já estava corroída, problema na alvenaria, de infiltração. Então, o programa nasceu para isso, para elevar a qualidade mesmo da construção civil. E aí, dentro do programa do PBQPH, a gente tem o PSQ das esquadrias, né? Que é o que eu falei, é uma das formas de você avaliar e comprovar para o mercado que você atende aos requisitos normativos. Aí você tem, além do PSQ, você tem a certificação, que também é uma forma do mercado falar, olha, não, esse fabricante está preocupado e ele atende os requisitos da norma. E ainda tem um relatório de ensaio, né? O ensaio no laboratório, que é apresentado para a construtora, que tem um profissional que vai emitir a RT e falar, olha, não, essa esquadria atende o requisito da obra. Também garante ali, ou é um sinal, né, de garantia para a construtora que ela está adquirindo um produto em conformidade. Mas a construtora sempre vai ter a responsabilidade de fazer a conferência, em qualquer caso. Seja uma esquadria de um PSQ, de certificação ou de relatório, ela tem que conferir lá se o que ela está recebendo é exatamente o que o fabricante, né, o fornecedor, ofereceu e vendeu. E você acredita que as construtoras elas estão dando mais valor para as empresas que estão procurando isso? Olha, eu tenho certeza, tá? Embora eu vou encontrar alguns que vão falar, não, a gente não tem valor, a gente fica fora. Por quê? As construtoras, boa parcela delas também trabalham com financiamento. Não é dinheiro próprio, elas têm que financiar. E o que acontece? A Caixa Econômica, principalmente, se você não comprovar para a Caixa que as esquadrias atendem à norma, ela não paga. E eu todo mês, eu tô sendo boazinha de falar todo mês, porque tem mês que é mais de um cliente que liga desesperado porque não recebeu da construtora, porque a medição está presa, porque ele não comprovou que as esquadrias atendem à norma. A medição que você fala da financiadora e na obra... Exatamente. Por exemplo, a Caixa Econômica não liberou o pagamento para a obra, por consequência, a obra não libera o pagamento para o fabricante, porque ela não comprovou que atende a norma. Aí é aquele desespero, porque daí ele tem pressa e todo esse processo de ensaio requer um tempo. A gente tem uma programação, uma agenda. E pior do que a pressa e se não passar? E se o resultado não for satisfatório, o que você vai fazer? Já está tudo instalado. Né? Já está tudo instalado. E isso tem uma tendência a crescer, não só
por questão de financiamento, como pela 15.575. As construtoras têm que comprovar que atendem a 15.575. Se elas são participantes do PBQPH, né, porque a construtora também participa desse programa, ela também tem que ter essa comprovação, ela passa por auditoria. Então, para mim, é um caminho sem volta, né? Que nem guarda-corpos. É algo que a gente praticamente não fazia ensaio antes da norma de desempenho. Por que não tinha norma de guarda-corpos? Tinha. Ninguém pedia. Era uma coisa que... E é um item de grande importância, é um item que pode impactar grandemente a segurança do usuário, dos transeuntes lá, né? Se você for pensar em questão de financiamento, essas coisas, hoje já existem muitos estudos que comprovam que, tipo, já passa de 10% do valor da obra são as esquadrias. Olha só. E aí você deixar uma obra parada por não ter como comprovar para a financiadora que você atendeu a norma. Então, eu acho que acredito que isso que as pessoas acabam deixando você um pouco louca lá, né? Deixam. Aí eu viro a culpada de novo, né? Eu não tô recebendo. E é culpa do ITEC que eu não tô ganhando dinheiro. Aí eu falo, olha, mas por que você não fez o processo correto? Que é antes de você vender uma esquadria, você ensaiar. Porque você já tá lá com o seu relatório, você já sabe qual é o desempenho. Depois, a construtora, porque pode acontecer, o fabricante mostra para a construtora o relatório, ela fala, ok, eu vou comprar. Mas a esquadria que você entregar aqui, eu também quero que seja ensaiada. Mas você já sabe qual é o resultado. Você não vai ter nenhuma surpresa, né? Não, é depois que está instalado. Aí você fica naquele desespero. Como é que ele vai corrigir? Se é um problema de infiltração de água, ele troca lá ainda um componente, outro e consegue melhorar. E se for uma questão estrutural? Você vai trocar todas as esquadrias, você quebra uma empresa. Você quebra a empresa se ele tiver que trocar tudo, né? Então, é muito mais fácil fazer antes, né? Antes. Já entregar sabendo que tá certo. Porque é o que eu acho que o Luiz Tavares fala muito. Você vai em Feche, em um tapete caríssimo para colocar dentro da sua casa. Caríssimo o tapete, o sofá, muito caro. Mas é pela esquadria que vai entrar a infiltração que vai molhar tudo isso. E você não se preocupa com isso. Faz aplicação de pisos de madeira. Imagina, aquilo é caro para você trocar depois, né? A mão de obra para fazer a troca. E entra água. Porque assim, ó, eu posso garantir, todo mundo já teve alguma experiência. Água. Então, todo mundo já. Não, e casa de ferreiro, espeto é de pau, tá? Eu nem vou contar, porque todo mundo é sempre pior. Mas todo mundo já teve uma experiência. Ou que borbulhou, ou que transbordou, ou que tá sentado na sala, ou para dormir naqueles dias de ventania, que fica aquele assovio. Todo mundo já teve uma experiência dessa. É muito comum, né? Acontece demais. E agora é assim, antes as pessoas não reclamavam. E eu sempre falo desse exemplo também. Quando eu era pequena, eu morava numa casa, tinha uma porta-balcão, uma sobreloja. E às vezes chovia, só que era uma porta que não tinha trilho. Então a água entrava tudo. Minha mãe enchia de paninho. Mas ela culpava a chuva. Ela falava, nossa, choveu tanto que entrou água na porta da sala. Hoje o consumidor já sabe que não é para entrar água. Ele já sabe que não é para passar o som, que não é para assoviar. Então, o consumidor é muito mais conhecedor dos seus direitos, né? A tecnologia, a internet tá aí para isso. Então, ele vai acionar. Ele vai acionar a construtora vai acionar o fabricante, e aí a gente vai nesse efeito cascata. E aí vem os advogados de porta de condomínio. E nós atendemos demanda judicial. Não é uma nem duas vezes. Esse Maurício que a gente tá falando, ele falou que o trabalho dele, apesar de ele ser perito, é muito mais da consultoria para escritório de advocacia que tem processos envolvendo esquadrias. É o que você falou, é advogados de porta de condomínio que não é mais de porta de cadeia. Exatamente. E assim, tem gente que eu já vi panfleto. Já pegaram o panfletinho, assim, tava entregando na porta do condomínio. Você tem problema de acústica? É sério. É uma pena que eu não tenho a prova pra mostrar. Tem panfleto. Virou um segmento mesmo, um mercado de trabalho para os advogados. Pessoal, acho que cada vez mais os nossos fabricantes têm que se atentar a isso. E aí, vai falar assim, não, mas eu sou fabricante, eu não vendo para construtora, eu só entrego para loja de material de construção. Sinto informar, você é obrigado a atender a norma do mesmo jeito, porque tudo que está dentro de uma loja tem que atender o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz, se tem norma e você não atende a norma,
também é crime. Então, o lojista pode ser responsabilizado se ele estiver vendendo uma esquadria que está fora da norma. Como o Luiz fala, né? Os fora de norma. E aí, seus fora de norma? Os fora de norma vão ter que responder. Então, não é porque você não atende construtora, que você vende para o varejo, que você está isento. O varejo também é responsável. E eu falo que é até mais responsável ainda, a responsabilidade é ainda maior, porque você coloca numa loja de varejo, quem vai comprar é um leigo que está reformando a casa, e as informações têm que estar muito claras para ele. Se ele pode usar aquela esquadria aqui em São Paulo, em Campinas, no sul do país, onde a gente tem uma exigência devido à velocidade do vento muito maior. Então, eu falo que a responsabilidade é ainda maior. Você está vendendo para o leigo. Uma coisa que a gente estava falando as pessoas não entendem que a norma, às vezes, tem força de lei. Então, a norma vai ser usada por um juiz quando acontecer alguma coisa. Então, se você não respeitar ela, você não está cumprindo a lei. Todo mundo fala, a norma não é lei. Norma não é lei. Realmente, a norma não é lei. Mas é exatamente o que você falou. Ela tem força de lei. Por quê? Numa ação judicial, que a gente até está dando um suporte agora, a primeira coisa que o juiz vai fazer é perguntar assim, tem norma para esquadria? Tem. Você fez o ensaio? Se você não tem como comprovar que você atendeu, já acabou ali. E ainda quando você tem um ensaio e o ensaio atende, ainda eles vão buscando outras coisas. Então, ela não é lei, mas ela vai ter sempre força de lei. Agora, eu até comentei isso com a equipe recente, que a gente tem a norma de garantia das edificações. Se eu não me engano, é 17.710. E ela é só informativa. Olha, prazos recomendados de garantia. Então, a gente pega lá na esquadria, ela tem os prazos recomendados. Para escova, guarnição, 3 anos. Para os perfis, 5 anos. E é aquele prazo que, se tiver que dar algum problema, é nesse período que vai acontecer. As construtoras fizeram esse levantamento. Mas ela é informativa, né? Não vai... Processo judicial, o juiz pegou, ele vai olhar na norma de garantia, mas espera lá, se a norma aqui da BNT está te sugerindo dar a garantia de até 5 anos, por que você não deu? Ele vai adotar aquilo como Mas é que nem, normativo. Por exemplo, a norma também exige, para quem não sabe, ela exige que você envie um manual de garantia e manutenção das esquadrias. Eu que atendo, a gente acaba visitando, eu visitei mais de 300 empresas, visitei mais de 100 empresas e atendo mais de 300 empresas. É muito raro a empresa que envia esse manual. E aí, como que você vai cobrar do cliente final que ele utiliza? E a norma exige isso. Eu sempre faço a comparação com um carro. Você conhece alguém que comprou um carro zero e falou, não vou fazer a revisão que eles estão mandando... senão eu perco a garantia? Eu desconheço quem compra um carro zero e não siga. E a revisão não é de graça. Você vai levar para fazer a revisão lá dos KM e vai pagar. Porque é aquilo que te garante que o seu carro ainda está em garantia. A mesma coisa acontece com as esquadrias. Você, enquanto fabricante, vai dar garantia de 5 anos? Vou. Se você seguir estas recomendações. Olha, não pode usar produto abrasivo, a limpeza tem que ser feita de tal forma, de tantos em tantos anos você vai ter que trocar uma guarnição de borracha, verificar as escovas, porque embora a esquadria tenha que ter uma vida útil mínima de 20 anos... Não é 20 anos sem fazer nada nela. Esperando. Né? Esperando. É igual na nossa casa. Pra gente manter, a gente não tem que pintar, refaz a pintura, troca a parte elétrica. Com a esquadria é a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma questão cultural que vai ser implementada aí aos poucos do fabricante passar essa informação. A construtora já é obrigada a repassar esta informação para o proprietário, e os condomínios são obrigados a demonstrar, a comprovar que eles estão seguindo o manual da construtora quanto às manutenções, porque senão eles também perdem a garantia. Sim, sim. Você fez a manutenção? Eu não fiz. Então não tem garantia. Então, as administradoras de condomínio, eu sei porque já vi pessoal desenvolvendo programa, software, aplicativo para auxiliar administradoras de condomínio a fazer esse controle. Porque imagina, a gente está falando aqui de esquadrias, imagina quantos itens eles têm para inspecionar, para fazer a manutenção, né? Isso tudo hoje tem que fazer parte ali do dia a dia do condomínio. E o que eu acho mais engraçado é que a gente tá falando, né? E as pessoas acham isso como um diferencial da empresa que faz isso.
E é obrigatório fazer, né? Até que a gente fala assim, a pessoa, qual é a qualidade da pessoa? Ela é ética, ela é... Não, é a obrigação dela ser assim. Isso deveria ser de padrão, né? Mas eu acho que é muito cultural. Por isso que eu insisto, a gente sempre fala nas palestras, porque a gente vai multiplicando essa informação, né? Muito questão cultural. A gente, quando compra um eletrodoméstico, quem que vai pegar o manual para ler antes de ligar? Não, a gente sai ligando, sai tentando, aí se alguma coisa não funcionar, você vai ler o manual. Sim. Então, a gente vai ter que aprender, quando comprar um imóvel, pegar o manual ali do proprietário e dar uma olhada, quais são os pontos principais, o que você tem que ter de cuidado, qual é a manutenção, porque tem coisa que vai depender do proprietário, não do condomínio, né? Sim. E é uma questão de cultura, então a gente tem que insistir. É mais um ponto para se levar para a academia, né? Para as universidades, né? No meio acadêmico. Olha, sobre o manual. É cultural, a gente vai ter que ir. E já tem muito avanço, porque eu estou em laboratório há quase 30 anos. Antigamente, quando falava em laboratório de ensaio, o pessoal falava em concreto, aço, de vez em quando só. Hoje, olha quanta coisa, né? Quantos materiais, você pega aí o PBQPH, quantos materiais são analisados, são avaliados. Então, a gente já cresceu muito, a gente já desenvolveu muito, né? Na construção civil. Se você acessar lá o PBQPH, você consegue ver a evolução de cada mercado. Então, quantos % de conformidade tem em cada desses setores. Acessando lá, você consegue ver. Infelizmente, a gente da esquadrilha está em 6%. Mas tem segmento que está lá 98%, 99%. Um índice muito alto. É que o setor de esquadrias, assim, a gente tem um mercado muito grande, assim, né? Muitos fabricantes. Desde o pequenininho, essas megas empresas, né? Que desenvolvem linhas, que são os sistemistas. Então, é muito mais difícil. Se a gente falar, sei lá, de tubulação, quantas empresas, quantos fabricantes a gente tem de tubulação mesmo significa... É um número menor. Então, o caminho nosso nas esquadrias é muito maior. Mas eu acho que... Não se pode desistir, é o que eu falo. Enquanto tiver um vendendo fora de norma, sempre vai ter aquele... mas ele vende fora de norma. Eu falo, cabe ao fabricante falar, você quer comprar dele? Tudo bem, mas alguma coisa ele não está te entregando. Vai pelo menos olhar. A gente faz muita palestra para construtoras e eu gosto de reunir o pessoal de suprimentos. Fala, traz o pessoal de suprimentos. Falo, o suprimento só recebe ali, o negócio dele é valor, né? Qual que é o menor? Tem que baixar o valor para mim ter um save. Qual que é o menor? Eu falo, você tem 3 propostas, uma delas está com valor 1/3 mais baixo, esquece. Alguma coisa ele não vai te entregar. Nenhuma indústria trabalha com essa margem de 30%. Então, você pode olhar, ou é o vidro, que ele não está te entregando o vidro na espessura, ou o vidro adequado, ou é a espessura de perfil. E isso é muito fácil enganar a construtora, porque você só vai ver se você desmontar a esquadria. Né? Você tem ali perfis que são idênticos, mas com uma espessura diferente, que vão ter desempenhos completamente diferentes. Então, suspeitem. Construtoras, pegou lá um orçamento, valor... Tem algo errado. Mas um exemplo que a gente já falou aqui diversas vezes é, por exemplo, assim, eu tenho um carro que lá na tabela FIP dele é 80 mil, e aí eu vou olhar esse mesmo carro, mesma característica, e aí tem alguém me vendendo por 40 mil. Você não vai pensar alguma coisa tá errada? Por que eu esquadria não? É lógico, esquece. Você tem coragem de comprar o carro pela metade do preço? Eu não, por mais tentador que seja. Você tem certeza. Ou esse carro foi batido, esse carro tem enchente, ou é roubado, tá com tudo adulterado. Não tem milagre. Então, é a mesma coisa no nosso setor. A gente sabe ali. Quando a gente estava falando da revisão da 7199, que eu também participei da comissão, tinha uma preocupação muito grande dos representantes das construtoras. Não, mas isso vai ter um percentual, sei lá, vai impactar 2%, 3% no preço do vidro. Falo, mas quem é que vai pagar esse impacto? Não é a construtora, isso vai ser repassado para o consumidor. E o consumidor, ele está cada vez mais disposto a pagar um pouco mais para ter um produto melhor. E por segurança também, por segurança. Eu sempre também uso muito nas minhas palestras, eu falo, aquele selinho que a gente deveria colocar na esquadria, que é o de desempenho acústico, desempenho térmico, ele se você observar, é idêntico a esses selos Procel, verdinho, vermelho, nível A, B, C... Porque ele é muito intuitivo. Quando eu vou comprar uma geladeira, eu vejo lá, tá? Nível A, nível D. A de nível A, com certeza, vai ter um custo maior do que a de nível D.
Eu não entendo nada da parte do funcionamento, mas eu sei que a de nível A vai consumir menos energia. E eu vou estar disposta a pagar mais caro para ter essa redução no custo de energia, para ter um desempenho melhor. Ou você vai comprar um aspirador, você vai procurar aquele que é menos barulhento. Sim, sim. Então, o consumidor já tem essa percepção, né? E eu falo muito também, é obrigação do nosso setor de esquadrias demonstrar o valor agregado do seu produto. Você não está só fechando um vão. Eu vou até aproveitar, a gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast que a gente chama de Dica Prêmio. E eu vou voltar essa pergunta para você. Qual dica prêmio você dá para os nossos clientes para demonstrar esse valor agregado? Que dica você daria para isso? A parte de acústica, né? Você consegue facilmente demonstrar. A gente tem várias reportagens por aí de problemas de saúde devido à questão acústica. E a esquadria tem uma boa parcela nisso, sim, né? Sim. A parte da durabilidade, a parte da estanqueidade, é o que você estava falando. Você comprou um piso de madeira caríssimo, né? O tapete caríssimo. Se a esquadria não for estanque, vai entrar água. Você vai chegar, a sua sala maravilhosa vai estar cheia de água. E nós temos as condições climáticas, a tendência não é melhorar. A tendência é piorar. Todo mundo já observou isso. Cada vez se chove mais, com volume maior, por mais tempo. Então, a gente vai ter muito mais problema, né? Sim. Então, coloque lá o selo para indicar qual é o desempenho acústico da sua esquadria, né? Invista em mostrar o tipo de vidro que você está usando. Olha, isso aqui é um vidro de segurança, que se quebrar, não vai machucar seu filho, não vai machucar as pessoas que moram lá. Então, a indústria precisa mostrar esse valor agregado da esquadria, né? Porque o proprietário, quando ele vai comprar um imóvel, ele está preocupado com qual é a louça sanitária que está sendo instalada, qual é o revestimento cerâmico. Ele consegue se preocupar até com qual a tubulação que utilizaram. Mas essa preocupação da tubulação que a gente nem vê, quem desenvolveu foi o marketing dessas indústrias. Sim. Eles que desenvolveram, eles conseguiram mostrar para o consumidor, olha, você tem que se preocupar qual que é o caninho que está passando aí na sua cozinha, né? É uma baita de uma dica para o pessoal comercial para tentar demonstrar valor. Isso Exatamente. Porque você não vê, mas as pessoas estão preocupadas, mas ela não olha a esquadria. Sabe quando ela vai reparar na esquadria? Quando ela já está morando e choveu. Ou quando tá ventando muito e tá fazendo aquele assovio. Que é insuportável. Todo mundo já passou por isso. É insuportável. Ou te incomoda, você vai dormir, tá? Aquele vento, você levanta, tem que ficar colocando paninho pra melhorar. Então, é muito disso. É ação de marketing. Material, informação importante, a gente tem um monte aí para falar de estanqueidade, acústica, o tipo de vidro adequado, né? Parte de resistência. Mas o consumidor tem que enxergar isso de forma clara. Sim. A gente acaba assumindo, tomando decisão pelo consumidor. Então, a construtora quer tomar a decisão, mas deixa ele escolher. Fala, olha, se você fazer esse projeto com essa esquadria, ele tem, sei lá, 20% a mais do orçamento, mas ela vai te dar todos esses benefícios. Eu sei que a nossa obrigação é passar isso para a construtora, mas a construtora também tem que levar isso adiante. Tanto é que a norma de desempenho, olha, é uma norma de desempenho, ela já fala em mínimo, intermediário e superior. Então, uma coisa é se eu estou fazendo um projeto de um edifício de cunho social, moradia habitacional. Não é também porque é moradia habitacional que a gente pode colocar qualquer coisa. É obrigatório um desempenho mínimo, que não entre água, que a esquadria não fique assobiando. Mas se você está fazendo um empreendimento de alto padrão, que você pega, o cara muitas vezes está disposto a pagar milhões por uma unidade, ele vai querer um bom desempenho acústico. Então, a norma de desempenho, ela classifica os edifícios como desempenho mínimo, intermediário e superior. E as construtoras também têm que usar desse artifício, né, dessa parte do desempenho ali no marketing para falar, você está comprando um apartamento com um nível superior. Você vai ter uma acústica melhor, você vai ter... Você tem que demonstrar isso, né? Sim. E é o que eu falei, o consumidor consegue ver claramente, né? Você pega um consumidor desses imóveis de nível superior, de alto padrão, o preço, muitas vezes, para ele não é problema. Eu vejo vários projetos de residência de alto padrão, que o cara quer uma porta com uma acústica, ele não está preocupado quanto vai custar.
Eu atendi Não. outro dia uma ligação de um. Eu acho que era um engenheiro arquiteto que estava com um problema com o cliente dele, porque ele colocou lá uma porta e não estava tendo um bom desempenho acústico. Ele falou: o cliente não está preocupado se ele vai ter que trocar. Ele não quer saber se ele vai ter que tirar tudo e colocar de novo. Ele quer resolver. Então a gente tem esse mercado, né? A gente só precisa demonstrar isso para o nosso consumidor. Novamente, o nosso mercado precisa demonstrar o nosso valor. Ele acaba não fazendo isso por receio, mas precisa. Porque as construtoras precisam enxergar o nosso valor para o cliente final enxergar o nosso valor. Senão, a gente não consegue fechar. E isso serve em qualquer nível, né? Você fala assim, uma moradia social, tá... Você vai ter que colocar um vidro de segurança se ele estiver abaixo de 1,10 m. Então demonstra, fala, olha, não, construtor aqui, esse valor tem um preço um pouco maior, mas é porque a gente está usando vidro de segurança para garantir a segurança, porque se acontecer um acidente, a construtora vai ter que responder. Mas eu acho que as construtoras hoje, né, tá começando a enxergar esse valor. Por quê? Você vê eles contratando muitas consultores para fazer a equalização de proposta. Porque é aquilo que a gente estava falando. Ele recebe uma proposta de 20, 80, 70, mas ele precisa de alguém que entenda para falar, olha, a diferença de valor tá aqui porque esse aqui não vai entregar isso e isso vai entregar isso. E aí a decisão acaba ficando para a consultora. É esse o caminho, né? Eu falo, mas a gente não vai mudar esse panorama do dia para noite, né? Isso vai requerer aí alguns anos, mas a gente tem que insistir, a gente tem que demonstrar. Eu falo, minha função é essa, eu sou muito otimista, então eu sempre vou estar falando de qualidade, da norma, de quais são as vantagens de você atender norma. Para mim, a principal é você dormir tranquilo. Mas eu acho que casou nossa ideia, porque o objetivo tanto da WVetro quanto o objetivo desse podcast é realmente levar essa informação para todo mundo, porque se todo mundo entender a importância do nosso produto na construção, todo mundo vai crescer junto. E você tem que sempre buscar os argumentos, é o que você falou, demonstra qual é a diferença, né? Multiplica essa informação, você vai levar, porque tudo bem, às vezes a gente está falando, mas tem construtoras pequenas, você pega no interior, leve a informação, olha, tá aqui, você quer fazer errado, você quer fazer errado. A gente vê muito disso, tem acho que foi até a Priscila que comentou, não sei se em off ou na live, que ela vendia material de inox. E aí ela acabou perdeu a obra, né? Porque o cara comprou mais barato e ela deu um iminha pra ele. Na live ela falou isso, eu vi. Experimenta lá pra ver. Se grudar o imã não é inox puro. Colocou aquela pulga atrás da orelha. É a mesma coisa na esquadria. Você vai comprar essa? Esse vidro não é de segurança. Pode, você quer comprar, tudo bem. Mas faz a construtora ficar aí, eu vou ter que ir lá olhar. Aí quando ela olhar que o vidro que está instalado na porta não é o vidro de segurança, que o vidro do guarda-corpos não atende, o que ela vai fazer? Sim. Ela acaba procurando, muitas vezes, o fabricante que ela dispensou na concorrência para ir lá. Já vi isso também. Resolver o problema. Acontece bastante. Esse é o problema. Eu já ouvi muito fabricante de fachada cortina, de esquadrias, falar, não, a gente teve que ir lá resolver. Porque, por exemplo, assim, pense agora, você fez o construtor fez toda aquela obra, comprou aquele apartamento, aí você tá morando dentro, aí que você vai ter que resolver com você morando dentro, porque você não se atentou a isso. Isso é uma dor, é muito mais caro daí depois. É caro, porque ele vai ter um problema que é da percepção de marca, que isso a gente não consegue mensurar. Né? Eu sempre falo, um cliente satisfeito vai falar para... Essa é velha, mas é isso. Vai falar para 1 ou 2 pessoas. Agora, tem problema com uma coisa para ver se você não vai contar para Deus e um mundo que você comprou um apartamento da construtora XPTO, que você não consegue dormir, não tem jeito. Não, você vai defamar. Eu acho que depois desse bate-papo meio longo, eu acho que as pessoas vão entender que a Norma é uma amiga. Eu falo por diversos episódios que se eu tivesse conhecido a Norma antes, eu acho que eu teria conhecido muito melhor a indústria de esquadria com mais detalhe, porque se você ler a norma e entender a norma ali, você consegue montar uma empresa de esquadria, porque ela te fala desde o momento ali que chegou uma proposta até você instalar. A norma vai te dar todo esse caminho. Eu acho que a gente tem que tratar a norma mais como uma amiga do que uma inimiga. As pessoas não podem ter medo, né? Falar, norma. É o que você falou, a norma vem para auxiliar.
a empresa, o fabricante, a fornecer um produto que vai ter o desempenho necessário, o desempenho adequado, vai garantir segurança. Então, o fabricante está tranquilo, porque ele sabe que aquilo que ele entregou está dentro da norma. Pode acontecer um acidente? Não, mas está aqui, vamos lá investigar, porque está dentro. Ele dorme tranquilo. Agora, se você não atende a norma, você vai instalando, o que a gente falou, você tem aí um problema que está tudo instalado, um fabricante pequeno, ele quebra se ele tiver que desmontar tudo, tirar tudo e reinstalar. Sim. Então, a norma, fora o risco de vida que está acontecendo, né? A norma vem para andar ali, ó, lado a lado com os fabricantes, né? Precisa perder esse medo da norma, do laboratório. E da Michele também. Ah, não, a Michele é inofensiva. Michele, as pessoas que querem conhecer o ITEC, querem conhecer você consegue compartilhar os seus contatos, o canal que ela te encontra, pra gente poder disseminar mais esse conhecimento? Claro. No ITEC a gente tem o site, né? Que é o www.itecbrasil.org.br, que é sem fins lucrativos. Lá tem várias informações sobre as nossas instalações, os ensaios. Tem um contato lá também, pode mandar o e-mail, mandar mensagem. Eu tenho nas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o eng.michele.gleice, e também no LinkedIn. E eu fico sempre à disposição. Eu gosto muito, assim, de quando as pessoas fazem contato para tirar dúvida, para perguntar, porque eu acredito muito nisso, na multiplicação das informações, né? Eu aprendo, aquilo que a gente aprende, a gente replica, isso vai ampliando, vai se multiplicando. A gente tem que acreditar nisso. Michele, eu vou te dar um presente, eu acho que vai ser até pequeno. Presente imagina! pelo tanto conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigada. Espero que você goste. É uma forma de agradecer, porque realmente eu aprendi muito com você, eu tô aqui te entrevistando, mas mais para aprender do que qualquer coisa, mas eu espero que todo mundo que assiste esse episódio aprenda também. Porque você compartilhou muito conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que o pessoal aproveite. Se tiver dúvidas, pode me chamar, pode perguntar. Eu faço isso assim com muita paixão mesmo. Eu acho que eu acredito que a gente tem muito para evoluir e acredito que vai chegar o dia que ninguém vai falar assim, mas aquele que não atende a norma foi quem levou a concorrência. Eu acredito nisso. A gente trabalha para isso. Muitíssimo obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso mesmo, viu? Muito obrigado. Pessoal, estamos acabando mais um Premium Cast. Espero ter agregado muito conhecimento para vocês. A Michele compartilhou muito com a gente. E convido você a seguir lá no Premium Cast 1 no Instagram e assinar o nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado.